Fala Dev, beleza? Mike Brito na área e hoje nós vamos estudar sobre responsividade no CSS. Como é que a gente faz para o nosso layout ficar compatível com diversos dispositivos, né? Eu vou clicar aqui F12 e vou mostrar para você eu mudando alguns dispositivos aqui e vendo esse layout sendo completamente adaptado ao dispositivo. Olha que legal que está acontecendo aqui. Então eu vou colocar, por exemplo, um iPad e ele está adaptado ao iPad. Vou colocar um iPhone, cadê o iPhone? O iPhone e ele está adaptado ao iPhone, né? Eu posso aqui ver um menu que está se adaptando, eu posso ver aqui um modal que está se adaptando também, né? Tocando um Fala, vídeo, beleza, alguma Mike? coisa assim. Legal? Então nós vamos fazer isso aqui hoje. Eu espero que você tenha um bom tempo aqui disponível para você estudar a fundo como que funciona a responsividade aqui nos nossos desenvolvimentos web, beleza? Então, bora lá? Bacana, então a gente vai começar a falar sobre responsividade, um assunto muito importante na área de programação, quando a gente vai fazer nossos layouts, né, e a gente quer adaptar esse layout para que ele funcione legal em dispositivos diferentes, né, em telas de tamanhos diferentes, sejam elas telas de desktop, ou telas de tablet, ou telas de celular, a gente está falando de responsividade, a gente está falando de uma maneira de tratar o nosso layout para que ele funcione em diversos dispositivos, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui esse projeto, eu vou deixar disponível para você, já temos um index nele, tá? Preparado, temos já um script básico, eu já vou falar o que cada uma dessas coisas faz, e temos um CSS já preparado também. Eu vou abrir esse daqui com o Live Server, tá? Vou trazer aqui para a gente dar uma analisada no que é que temos aqui. Vamos lá. Então temos um modelo de site, beleza? Que temos aqui textos, menu, logo, imagem, botões, temos aqui um tipo de grid para mostrar imagens, temos um formulário, coisas básicas aqui que geralmente nossos designs, nossos layouts, né, eles levam, né? Beleza, então a partir disso aqui, eu vou só mostrar uma coisa para você. Eu vou abrir o F12, DevTools, tá? F12 no seu computador provavelmente vai funcionar. Se não funcionar, você clica com o botão direito e coloca Inspect, que ele também vai abrir aqui pra gente o DevTools, tá? Que é essa ferramenta do Chrome, que vai ajudar a gente a poder analisar um pouquinho melhor no site. Muito bem, então a partir dessa ferramenta a gente pode ir movendo o site aqui, tá vendo? Da esquerda para direita para esquerda, e aqui você consegue ver qual que é a proporção que a gente está tendo, tá? Então essa proporção medida em pixels fala pra gente que tamanho que está o nosso viewport. Viewport seria essa parte apresentada do nosso layout, tá bom? Então o nosso viewport nesse caso está aqui, 1280. Legal? Se eu aumentar mais ali para 1385, o viewport está mudando. Bom, se a gente tem esse viewport aqui mínimo, vamos colocar aqui 1000 e pouquinho, né? A gente vê que o nosso layout está bem legal, ele está bem ao meio da nossa página, né? Não está esquisito nem nada. Então o foco aqui vai ser a gente entender legal como que a gente pode fazer esse site melhorar, né? Ou se adaptar quando a tela for menor, olha ali, menor do que nesse caso 980, que depois eu vou mostrar para você que foi o que eu deixei. Então veja bem, se eu estou alterando essa tela, né? Veja que ela fica toda desconcertada, né, toda esquisita, não está se adaptando, né, ao tamanho quando eu vou movendo aqui. Então, se eu tivesse num dispositivo móvel, provavelmente eu veria essa tela dessa forma, né, e não fica muito legal, tá? Então, legal. Então, entendendo essa parte, vou voltar aqui para nossa aplicação. Aqui eu vou rapidamente só esconder esse daqui para que a gente possa analisar, então, o HTML. Então, é um HTML comum, né, a gente tem aqui a criação dele com doctype, nós temos o HTML, o head. No head a gente tem aqui somente duas propriedades, o title e o link, tá bom? Somente isso que temos agora. E a gente vem aqui tentando fazer um HTML semântico, né? Temos aqui um header, onde está levando a logo e o menu. Temos aqui uma section, uma seção hero, que está levando aquela parte de texto juntamente com a foto. Temos aqui o main, que traz para a gente os conteúdos. Legal? Temos aqui uma outra seção chamada form. Além do mais, a gente também já tem aplicado aqui um modal, né? Quando eu clico aqui, ele abre um modal para mim. Olha só, então aqui a gente ainda tem um script, né? O que esse script está fazendo, né? Vamos dar uma olhada primeiro no script, depois a gente olha o CSS, que é onde a gente vai passar mais tempo, tá? Esse script é bem tranquilo, ele está criando para mim os cards ali, né? Os vídeos, né? Então, se eu elimino esse script daqui, colocando um nome errado, por exemplo, e volto aqui, você vai ver que eu só tenho um card exemplo e não tem mais nada aqui dos cartões, né? Então, voltando aqui, escrevendo corretamente, ele traz para mim todos os cartões que eu configuro aqui, tá bom?
simplesmente crio aqui um objeto, um array, que está trazendo para mim diversos vídeos, tá bom? E aqui eu faço um map, fazendo um clone ali do cartão exemplo que eu tenho no meu HTML, que é esse cartão aqui no main, cadê o main? Main card, então eu tenho um card só aqui, tá vendo? Somente esse. Aí eu pego ele como modelo e, enfim, faço toda aqui essa estratégia de criar para mim os modais. Legal? E também adiciono ainda as estratégias de quando eu clicar nele, ele vai abrir um iframe e tudo mais. Bom, tranquilo, não é o foco, né, do vídeo. O foco do vídeo é a gente fazer esse layout funcionar legal. Então eu vou abrir aqui para a gente agora o Style CSS, para a gente começar então a já aplicar as estratégias de fazer esse layout ficar responsível, legal? Então, para a gente poder fazer isso, a gente vai analisar aos poucos o que é que temos aqui até agora, tá? Primeiro detalhe que nós precisamos, eu vou escrever aqui já no README, a gente precisa saber as unidades, units eu vou escrever, tá? Unidades de medidas do CSS, units, ou CSS units, vou escrever assim, ó, CSS units, que seria seriam unidades de medidas do CSS. Então a gente precisa entender algumas delas. Por padrão, quando a gente está construindo sites, a gente acaba usando bastante o pixel, tá vendo? A gente acaba usando bastante mesmo o pixel, né? Então o pixel, aqui ó, o pixel sendo a unidade mais padrão que a gente está usando, ele é uma ideia de um layout mais fixo, tá? É um layout mais fixo, esse layout mais duro aqui, enrijecido, né? Então, quando eu diminuo aqui, ele não está se adaptando, né? Essa é a ideia do pixel, tá bom? Ele vai ser um layout mais fixo. Muito bem, entendendo esse primeiro princípio, eu posso mostrar para você o que é que faz um layout mais fluido, né? Um layout fluido. Seriam uma das unidades de medida seria a porcentagem, tá bom? Seria a porcentagem. Vou colocar assim, ó, pixels, e aqui porcentagem, tá bom? Beleza, então entendendo isso, veja bem, eu tenho aqui a seção do header container, tá? E analisando o nosso layout, o que é a header container? Header container, tá aqui. Então é esse cara que está marcado aqui, quando eu passo o mouse em cima, fica marcado ali o que está o meu header container. Legal? Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele tem uma largura de 980 pixels, tá? Então, o primeiro passo que eu posso fazer para isso melhorar é fazer essa largura ficar em porcentagens. Agora, a porcentagem, ela vai de 0 a 100%, tá? Então, se eu coloco 100%, o que é que vai acontecer com o meu layout agora? 100%, tá? Vou abrir, olha o que está acontecendo no header, tá vendo? E vou fechar. Você percebe que ele está acompanhando tranquilamente o meu viewport, né? Então, se o meu viewport está grande, ele está acompanhando. Se ele está menor, ele está acompanhando. Então, isso aqui é óbvio, tem a ver com o tipo do layout que você quer fazer. Às vezes você vai querer fazer uma ideia que fique sempre aqui fixo, né? E esse sempre aqui acompanhando. Você já sabe essa estratégia, beleza? Então, é uma escolha de layout que você está fazendo aqui. Bom, legal. Então, entendendo essa parte, olha que legal. Eu tenho uma largura, nesse caso, de 100%. Só que eu perdi aquela minha borda que eu tinha aqui, né? Aquela minha estratégia de deixar ele no máximo a 980 pixels. Então, olha essa palavra, que importante, no máximo a 980 pixels. Então, esse é o segredo para a gente já aplicar uma outra estratégia que é o Max Width, tá? Essa estratégia é muito importante. Então, o máximo que eu quero é que fique 980 pixels. Então, olha o que acontece quando o layout está bem grande. Agora, quando ele começa a ficar menor, perceba que ele está se adaptando já, né? Então já estamos aplicando estratégias de responsividade nesse layout. Isso é muito, muito, muito legal, né? Então nisso eu posso fazer isso para todos. Então você veja que eu deixei uma largura de 100%, entretanto eu falei, o máximo que eu quero é 980 pixels. Legal? Vamos aplicar isso agora então? Então aqui eu vou até fazer um clone aqui, width máximo, max width, tá? 980 pixels, e esse daqui é 100%, tá? Então essa mesma estratégia, ela vai se repetir em outros momentos do meu layout. Quais são os outros momentos, Maicão? São esses momentos aqui, ó. Nessa parte, nessa parte, nessa parte, legal? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma busca para ver onde é que eu deixei os 980 pixels antes. Eu tenho então 1 de 4. Então vamos para o próximo, o form, né? Então eu vou trocar isso aqui pela estratégia, legal? Próximo, aqui já tá, esse daqui é o que eu acabei de fazer, aqui, mais um, vou trocar também,
Legal? Vou procurar o próximo, que é o Cards, vou trocar também. E assim, deixa eu ver, apliquei, acredito que apliquei para todos eles. Então, salvei, voltei aqui e agora, não é preciso ficar atualizando, eu estava atualizando, mas você viu que ao eu abrir aqui o index HTML, eu não sei nem se eu comentei sobre isso, eu abri com o Live Server. O Live Server é um plugin aqui do VS Code, né? Então eu posso abrir a parte de plugins. Aqui eu tenho o Live Server, que é o que eu estou usando aqui, tá? Ele cria um servidor aí que ele fica atualizando sozinho para mim, eu não preciso ficar atualizando nada. Então ele é bem legal nesse caso para mim. Ok, então voltando para o foco. Então olha só, quando eu venho aqui então, começo a mexer na adaptação, perceba que os outros elementos estão recebendo aí um certo tipo de adaptação. Perfeito? Ainda, obviamente, não é só isso que a gente tem que fazer, mas você pode perceber que alguns deles já estão bem legais. Uma coisa que eu vejo aqui, que eu percebo, que eu acho que ficaria mais interessante, ao invés de eu deixar 100%, deixa eu voltar aqui nesse container, pode ser aqui mesmo. Ao invés de eu deixar 100%, eu poderia deixar uns 90%. 90%, porque automaticamente ele deixa para mim um respiro ao lado, tá bom? Então, volto aqui no meu style. Ok, então vou procurar todos eles novamente que tenham isso aqui, tá? Max Width. Vamos fazer essa busca aqui. E tudo que for 100%, eu vou voltar a 90%. Vou deixar 90%, 90%. Vamos para o próximo, 90%. Mais um, 90%. E fechou. Então eu vou salvar aqui, vou voltar nessa ideia. Então você percebe agora que ele já fica com espaço aqui, né? Um certo respiro para o nosso layout, tá? Ainda não é tudo, né? Não é o suficiente, mas algumas coisas já começam a fazer sentido aqui, tá? A gente tem que vir arrumando, obviamente, o restante. Legal, então olha que massa que já é só a gente entender a primeira parte, que é o layout fixo com layout fluido. Né? Um layout fixo, sempre que a gente tiver pixels, ele será fixo, aquela parte será fixa. Existem outras estratégias do fluido também. As estratégias do auto, tá? Que a gente já vai olhar, que seria uma coisa automática, né? Que seria uma ideia automática. Exemplo, Maicão, de ideias automáticas. Bom, a maioria aqui das alturas que você está vendo, elas são automáticas. Legal? Então, se eu venho aqui numa altura, deixa eu ver, nesse cara aqui mesmo, tá? Nesse H1 aqui, nesse H2 aqui. Tá? Se eu coloco aqui um height de, por exemplo, 20 pixels, você vê que ficou tudo encavalado, ficou tudo esquisito, né? Mas agora, um height alto, né, que já está automático, você percebe que ele se adapta à altura do texto, tá bom? Então, essa é uma outra pegada, e às vezes a gente vai precisar usar. E a gente tem ainda, vou voltar aqui, além do alto, né, uma ideia automática, a gente tem ainda o viewport height, então vou escrever aqui, ó, viewport height. E se você ainda não pegou a ideia, o viewport é o display, tá bom? É o que aparece aqui na sua tela. Então, se sua tela é um mobile, o seu viewport vai ser o tamanho do seu mobile, tá? É essa a ideia aí do viewport. Então, nós temos o viewport height e temos o viewport width. Viewport width, beleza? Width. Ok, então são outras duas estratégias que uma delas já está aplicada aqui, por exemplo, no na altura do meu body, do meu HTML, que eu coloquei 100 view height, tá? Então, uma coisa interessante de saber é que o height também vai de 0 a 100, assim como a porcentagem, legal? Então, se eu tenho aqui, vamos lá, essa parte aqui de novo do H2, e eu vou colocar que o height dele vai ser, então, 100% viewport height, o que aconteceu? Ele pegou todo o meu viewport, toda essa parte que eu estou vendo, né, que está aparecendo na minha tela, e adicionou a 100. Então, quando eu der a primeira rolagem, você vai ver o restante do conteúdo. A primeira rolagem já começou o restante do conteúdo, tá? Porque eu falei que esse cara aqui seria 100 view height. Então, poderia ser 15 view height, por exemplo, tá? Poderia ser 50 view height. Então, ele vai pegar, vai fazer um cálculo de toda a altura, ok? Height, altura, e vai colocar 50, tá legal? O que mais? Eu falei da largura, por exemplo, né? Então você usa o width dele, que está aqui, vamos colocar 100 view width, ele vai ficar dessa forma, né? Viewport width, ok? Então você viu que ele estendeu todo o viewport, deu uma rolagem aqui embaixo e continuou o restante do conteúdo ali.
tá? Coisinhas aí interessantes para a gente poder entender melhor os nossos layouts responsivos. Então, a primeira estratégia que a gente usou foi fazer um layout fluido. Agora, dentro dessas unidades de medidas, a gente ainda tem textos, tá? Textos fixos e textos fluidos também. Nos textos fixos, a gente precisa entender uma coisa bem legal, bem interessante a respeito de textos, tá? A gente tem o seguinte, cada um pixel equivale a 0,75 pontos. Esses pontos seriam mais ou menos o que a gente tem lá no Word, né? Então, por exemplo, 16 pixels, que são geralmente é o padrão de textos aqui nos nossos navegadores, equivale a 12 pontos, né, lá no Word, por exemplo, tá bom? Então, essa é uma informação legal da gente saber, e geralmente, se você olhar aqui comigo, nós temos aqui em textos, né? Então, font size, vou procurar aqui, ó. Textos, a gente está aplicando pixels, legal? Mesma ideia, a gente está usando essa ideia padrão. Agora, os textos fluidos, a gente tem outras unidades de medidas, que são o EM, tá? Esse não se aplica só a texto não, tá? Eles se aplicam também a outras coisas, mas eu estou falando aqui em termos de textos nesse momento, tá? Então a gente tem aqui 1 pixel, 16 pixels, legal. E o EM, o que ele significa? Significa que ele vai ser multiplicado pelo pi. Eu vou escrever dessa forma, tá? Ele é multiplicado pelo pi. O que significa isso, Maicão? Já me mostra aí na prática para não ficar só no blá blá blá, né? Então a gente tem aqui o header, nav, o L, li, A. E a gente tem um font size de 14 pixels. Legal, 14 pixels. Então eu vou começar colocando 2 EM, tá? 2 EM. Mas primeiro eu vou colocar aqui o pi dele, que é esse li, você sabe que ele é o pi. Eu vou colocar um font size de 14 pixels. Bom, antes de eu colocar o 2EM, eu vou colocar um EM, tá bom? Um EM. Se você entendeu que ele vai ser multiplicado pelo pi, imagina que é 1 vezes 14, e eu acredito que nada vai mudar no meu layout, beleza? Nada muda. Então, vou dar aquela atualizada. Esse é o layout que a gente está vendo, beleza. Agora, se eu coloco 2EM no A, vou salvar e olha só o tamanhozão que ficou. Ele pegou e multiplicou, seria o mesmo que eu pegar aqui 14 e colocar 28 pixels, tá bom? 28 pixels aqui, ele multiplicou esse aqui, tá? Então voltou e é a mesma coisa. Muito bem, entendendo isso, vamos dar uma aprofundada mais agora nisso daqui. Então a gente já entendeu que o EM vai multiplicar, então se eu colocar 3EM é 3 vezes 14. Muito bem, e eu falei que ele multiplica o pi, não é isso? Então no UL eu vou colocar um font size, esse font size aqui, ó, vou colocar esse font size aqui no L. Aqui no li eu vou colocar um EM por enquanto, para que fique a mesma coisa, tá? E um EM aqui também para que fique a mesma coisa. Vai voltar o layout que estava original, tá? Agora é o seguinte, eu vou multiplicar esse daqui por 2EM. Então ele vai multiplicar ele vai ficar 28, tá bom? Vai multiplicar esse daqui. Agora é o seguinte, eu vou multiplicar esse daqui por 2 também. O que é que vai acontecer? Esse é o grande lance. Olha o tamanho que isso aqui ficou. Ele pegou essa multiplicação, que já era 28, e multiplicou de novo. Perceba que ele pegou, e se a gente vem aqui e coloca então o que ele ficou, que seria 56, e a gente deixa um EM aqui e um EM, você vai ver que é a mesma coisa do gigantão aqui, beleza? Ficou a mesma coisa gigantesca aqui. Beleza, então isso é importante a gente entender sobre as unidades de medida EM versus o REM agora. Eu falei o REM é multiplicado pelo root, tá? Então veja esse R na frente, então ele vai multiplicar pelo root. Quem é o root? É o cara principalzão aqui, que seria o nosso HTML body, tá? É o root. Então vamos ver que tamanho que está o texto no root, por exemplo. Então eu venho aqui no body, venho aqui no, deixa eu ver se aqui computed, que eu preciso mostrar todos, ó, vou clicar aqui no canto, mostrar todos. Deixa eu ver se dá para ver bem legal, né? Porque senão fica meio difícil de ver. Deixa eu dar vou dar um foco aqui pra gente. Beleza. Aqui no filtro eu vou colocar como font size e você vê que o padrão do root é 16 pixels, tá bom? 16 pixels, beleza. Entendido essa parte, agora você vai ver como que funciona o REM aqui na mesma ideia que a gente fez. Então a gente fez que o L é 14 pixels, a gente fez esse daqui 2EM, então eu vou tirar esse 2EM, tá? Vou tirar esse 14 pixels também, tá? Beleza. E então o que acontece agora se eu jogar 2REM
2rm, ele vai vir aqui e olha só, multiplicou. E perceba que ele está respeitando o que foi definido para o root, que é o HTML. Então, vou aplicar uma estratégia aqui bem bacana. Primeiro de tudo, eu vou pegar o meu HTML, tá? No HTML, eu vou colocar uma fonte, aqui ó, HTML. Eu vou colocar um font size com essa seguinte estratégia, 62,5%. Isso vai significar o quê? Vou escrever aqui. A cada 1 EM ou REM, tá bom? Nesse caso, a gente vai usar REM, a cada 1 REM será considerado 10 pixels, tá bom? Será considerado 10 pixels. Beleza? Então, agora no body, eu vou colocar aqui que ele tenha, sim, o padrão dele do font size de 1.6 REM, tá bom? Que seria, na verdade, o padrão de 16 pixels, não é isso que eu tô fazendo? Né? Se aqui eu falei que o font size vai receber uma porcentagem, tá? Então, eu estou reduzindo a porcentagem, fazendo com que o HTML tenha uma porcentagem, ele vai observar o parent dele, que é o root, né? Que seria o HTML, é o root, né? Então, ele vai observar o root e vai, então, aplicar 1.6 RM, fazendo com que essa fonte depois seja o mesmo que 16 pixels. Então, se eu voltar, nada muda aqui no layout, tá? Tá tudo a mesma coisa do jeito que estava antes. Agora, eu posso usar essas estratégias do RM para os meus textos, tá? Aonde que quando eu mudar a porcentagem, você vê que a porcentagem é algo bem, igual eu já falei, é algo que vai deixar mais fluido o nosso layout, e mais para frente a gente vai vir mudando essa porcentagem aqui, porque quando eu mudá-la, ela vai mudar todos abaixo, tá? Então, essa é a estratégia, nada está fixo aqui. Então, quando eu mudo ela, tudo abaixo será mudado. Então, exemplo, se eu vier aqui no HTML, que é o root, agora ele está 62%, mas se eu coloco 50%, olha o tamanho que já ficou o texto, ficou menor. Se eu coloco, vamos colocar menor ainda, 20%, olha o tamanho que ficou o texto, tá bom? O texto começou a seguir a ideia da porcentagem. Por enquanto, eu estou deixando uma porcentagem fixa, vamos assim pensar, né? É uma porcentagem fixa, mas que daqui a pouco eu vou começar a trabalhar nela de outra forma. Por enquanto fica aqui, já mudei esse aqui, e agora eu vou dar uma analisada em outros textos que eu tenho por aqui para mudar também. Né? Então, esse font size aqui tá legal, eu tinha deixado ele como 14, né? Então, 1.4 RM, ele vai voltar a ser 14, do jeito que eu deixei, né? Posso aplicar em outros textos, deixa eu procurar agora os font size que eu tenho aqui, né? Font size, que é o que a gente está trabalhando agora. Então, esse aqui onde está 36 pixels, 3.6 RM. Vou pro próximo. Inclusive, os line heights também eu vou alterar, tá bom? Para 4.6 RM. 4.6 RM, porque quando eu alterar depois aquele root lá que a gente já viu, HTML, quando eu mudar a porcentagem dele, também será mudado o line height. E você lembra que o line height tem a ver com a altura do nosso texto, a altura da linha, né, do texto. Tá? Então, seria legal também a gente já deixar mudada. Então, aqui, RM, tá? Pixel por RM. Que mais? Aqui, 1.6 RM também. Próximo, font size, tá? Eu acredito que todos foram alterados. Não, tem mais. Então, 1.6 RM também, para isso daqui, são os inputs, né? 1.6 RM. 1.6 RM. 1.8 RM. Então, o legal da gente aplicar aquela estratégia é que fica fácil da gente pensar, né? A gente não precisa ficar fazendo muita loucura para pensar, é facinho, é só botar o pontinho e pronto. Aí, line height também. Line height, eu vou olhar todos para ver se eu não esqueci algum. Por exemplo, aqui, 2.6 RM. Próximo line height, próximo, aqui também 3.2 section hero P, 3.2 RM e show de bola. Pronto, entendemos mais uma ideia muito interessante, que são os textos fluidos e os textos fixos, né? Já fizemos os layouts e tudo mais, o layout e tudo mais. Veja que tudo isso, mudei alguma coisa aqui que deu um bug aqui no meu... Ixi, eu quis salvar esse cara, não. Deixa eu ver que bug que deu aqui, tá? Vamos já olhar aqui. Eu acho que algum margem, eu devo ter errado alguma coisa aqui, ó. Padding, coloquei um F aqui. Então é o header, nav, aqui, header, nav, li, aqui. Agora eu não lembro o que tinha aqui, né? Era o 24 pixels, pronto.
24 pixels. Beleza. Mike, posso mudar esse padding para 2.4 REM? Posso, Maicão? Pode mudar sim. Você está querendo dizer que também os paddings você quer usar a mesma ideia do root, né? Então, o que tiver de padding no root, você também vai querer aplicar o REM para que ele continue também seguindo uma ideia mais fluida, né? Dos paddings também, quando a gente precisar, e se precisar mudar os paddings, tá bom? Então, você pode fazer também. Nesse caso, não vou aplicar por enquanto. Caso seja necessário, eu vou aplicar. Então, aqui, já vimos textos, vimos o layout, né? O que mais que a gente pode pensar aqui a respeito? Já falamos tudo sobre, eu acho que o mais importante sobre CSS Units já falamos. Tem outras coisas, obviamente, sobre CSS Units, né? A aula não é só sobre o Units, mas como que a gente vai usá-lo para fazer os nossos layouts responsivos. Beleza, só que temos ainda problemas aqui, né? Quais são os problemas? Os problemas são o seguinte: por mais que o texto ele esteja funcionando com essa estratégia que eu estou usando, não está mudando nada, né? Enquanto estou fazendo isso, nada muda. Né? O que é que eu tenho que aplicar agora, Maicão, para esse texto mudar? Além do mais, tudo começa a ficar encavalado de um certo momento para frente. O que é que está acontecendo, Maicão? Bom, aqui vem um outro entendimento muito legal, que é a gente entender, então, essas mudanças do viewport, né? Conforme o viewport vai mudando, a gente tem, então, essa mudança numérica mesmo do viewport, e a gente tem então essa parte de adaptar, e cada um deles, quando agora eu vou mostrar uma ferramenta aqui para você, que é essa daqui, ó, Toggle Device Toolbar. Vou dar um zoom aqui para você ver, estou falando dessa ferramenta, tá bom? Então, quando eu clicar aqui, você vai perceber que ele já vem com uma ideia de responsividade aqui, tá? E ele vem mostrando para mim alguns breakpoints que a gente chama, tá? Que são os pontos de quebra do nosso layout, breakpoints. Então, pontos de quebra do layout, tá? Então, olha só, eu posso, inclusive, até usar essa ferramenta para rotacionar o meu layout, né? Ele vai pegar isso aqui e rotacionar. Então, olha só, duas coisas importantes para a gente entender sobre isso. Eu posso usar completamente essas ideias aqui, tá? Que ele está me dando, por exemplo, um iPad, uma ideia de Google Pixel, né? Que mais? O Galaxy S5. Eu posso usar essas estratégias, posso usar a estratégia de responsividade e posso usar a estratégia dos breakpoints, que estão aqui, ó, breakpoints, tá bom? Agora, fica aqui uma dica para você, tá? Se você está no começo e ainda não consegue no olho perceber que momento que seu layout está mudando para que você possa adaptar ele, né? Por exemplo, aqui dá para ver já que está bem quebrado em algumas coisas, né? Bom, se você ainda não tá pegando o jeito, vai de breakpoint, tá bom? Sabendo que aqui você tem o mobile pequeno, small, tem o mobile médio, aqui tem o mobile large, você tem um tablet no breakpoint de 768, e se eu aumentar um pouco mais aqui, ainda tem um laptop de 1024, tá? E aí tudo vai depender conforme a minha tela vai aumentando, né? Deixa eu ver se eu diminuir aqui, se eu consigo ver mais coisas. Tá, aqui nesse caso a minha tela eu não consigo mais ver os breakpoints, senão esses daí, beleza? Mas se a minha tela for maior zona ainda, aí eu tenho mais breakpoints aqui. Então, a minha dica para você é, enquanto você ainda não tem a prática de olhar e falar, cara, aqui meu layout quebrou, aqui eu preciso adaptar ele, vai de breakpoints e tá safe, beleza? Então, o que é esses breakpoints? Onde que eu vou aplicar isso? Por que você está falando disso? Bom, vamos lá, a gente precisa agora configurar o nosso layout, no index, deixa eu salvar isso aqui, a gente precisa configurá-lo para poder entender esse viewport que eu falei e entender os breakpoints, né? Como que a gente vai aplicar estratégias com CSS para olhar o breakpoint e falar, aqui você vai mudar o meu CSS. Então, o que a gente precisa fazer? Primeira dica, né? Para a gente poder lembrar disso. Sempre que você abrir um HTML novo, se salvar index.html e colocar aqui uma exclamação, né, aqui no VS Code, e aplicar um Enter, o Emmet, você está vendo que o Emmet vai construir para você uma base de layout, tá? Uma base de HTML. Nessa base, ele coloca algumas coisas que ele fala que é importante, e não só ele, mas ferramentas de SEO falam que são importantes. Por exemplo, charset, a linguagem, tá? E esse cara é o mais importante para, nesse caso, o que a gente precisa. Então, eu vou tirá-lo daqui, tá? Só mostrei para que a gente não precise escrevê-lo, tudinho. E vou colocá-lo aqui. Ele é o meta, tá? E todo meta, toda essa parte do head aqui, tá? Toda a parte do head, ela serve como configuração da nossa página, do nosso HTML, tá? E metas, existem vários, né? Você viu lá o charset lá,
falando que o TF era 8, o jeito de escrita aqui de texto. O meta, ele é um cara responsável por vários tipos de metadados do nosso HTML, tá bom? Então, olha só, esse metadado é o viewport, que é o que eu estou falando para você, né? Então, ele vem com uma propriedade aqui chamada content, né, com atributo content, e aqui a gente precisa entender algumas coisas do que ele está falando aqui. Se são só duas por enquanto, eu acredito que não precisamos entender muito mais que isso. Primeiro, eu falar que o meu width, ou seja, a largura da minha página, é a largura do device, tá bom? Ou seja, do meu dispositivo. Essa é a primeira coisa. E o initial scale, que seria a escala inicial, o tamanho dele inicial, ele vai iniciar em 1.0, tá bom? Então, eu vou salvar isso daqui, vou voltar para cá, e quando eu modifico agora o meu layout, você percebe que tá um pouco diferente, eu não sei se você conseguiu perceber por causa dessa parte e tudo mais, ele tá um pouquinho diferente do que estava antes, tá? Não é lá grandes coisas, porque ainda não é esse é só o início, tá? A gente tá só preparando o HTML para receber a ideia dos breakpoints e tudo mais que eu falei, tá bom? Então, e a escala inicial 2, por exemplo, a escala inicial, sei lá, vou colocar 18 aqui e vou aplicar esse cara. Olha o que aconteceu, tá bom? Ele botou uma escala inicial de 18, tá? Então ficou tudo muito grande quando ele entrou no device, tá bom? Nesse modelo de device. Beleza, então a escala inicial sempre 1 e tá show. Outra coisa que eu vou fazer para você então, depois disso, é entender agora no CSS, eu vou colocar lá embaixo do CSS, o que é que eu uso aqui, tá? No CSS para poder analisar os meus breakpoints. Aqui é muito tranquilo, tá? Nessa parte agora de adaptação, de responsividade, usando o Media. Media é um tipo de regra aqui no CSS, né? E a ideia por trás disso são os Media Queries. Eu não sei se você já ouviu falar disso. Se não ouviu, será a primeira vez, né? Media Queries. Então você pode até dar uma aprofundada nisso depois. Então, essa regra Media, ela tem um jeito de a gente escrever, que a gente já vai fazer daqui a pouco, e ela recebe aqui algumas propriedades, algumas definições, e no meio dessas definições, né, é onde a gente aprende a fazer o Media Query, que vai observar breakpoints, por exemplo. Por exemplo, eu vou te dar a seguinte situação. A gente viu um breakpoint aqui, que foi o breakpoint de tablet, por exemplo, que é o 768, e o nosso layout está se comportando dessa maneira, tá bom? Então, eu vou deixar ele aqui. Agora, o Media, eu posso usar, então, um max width, por exemplo, tá? De 768 pixels. Legal? Posso usá-lo dessa forma. Quando eu faço isso, aqui dentro, todo o CSS que eu colocar aqui dentro, tá, ele vai estar relativo, ele vai estar olhando se a minha largura máxima chegou em 768. Né? Se passar de 768, ele não vai aplicar. Mas de 0 até 768, ele vai aplicar o que eu colocar aqui dentro. Né? Então, coisas que eu posso ir observando, né? Diminuindo aqui e observando por aqui, 768. Por exemplo, aqui o meu grid já está meio que pegando todinho, né? E ainda nem cheguei no 768, provavelmente. Ó, 768 comecei a chegar aqui, né? Aqui. Aqui eu percebo que o meu texto já começou a ficar esquisito, né? Então, olha só a primeira estratégia que eu já posso aplicar aqui, partindo daqueles princípios que a gente já olhou antes. Por exemplo, olha que legal. Eu vou colocar aqui que o HTML tenha um texto aqui, né? O font size dele de 50%, tá bom? Quando eu faço isso, perceba uma mudança bem drástica já no meu texto. Então, o meu texto aqui está grande. Quando eu deixo aqui menor, olha, passou dos 760, que aqui não está aparecendo, né? Deveria aparecer ali, ó. Vai passar dos 768 e olha que interessante, o texto diminuiu, né? O texto diminuiu. E diminuiu para todos aqueles que eu apliquei o REM. Legal? Então, todos os textos que receberam o REM estão sendo alterados agora no seu tamanho. Bacana? Então, isso é uma coisa interessante a gente já entender sobre os Media Queries, e aqui seria a ideia de eu adicionar via breakpoints, tá bom? Via breakpoints. Bom, entendido isso, outra coisa que eu posso, então, partir do princípio. Então, eu falei para você que se você está bem no início, observe os breakpoints. Vem aqui, adiciona breakpoints e tá tudo tranquilo, né? Comece a observar esses breakpoints. Mas aqui ainda tem mais coisas para eu mexer nesse layout aqui, né? Aos poucos eu vou vendo que tem bastante coisa. Primeiro de tudo, o que está bagunçando a minha tela aqui, nesse momento, tá? O que está bagunçando aqui, esse grid aqui,
ele não está adaptado também ao tamanho, à mudança, tá? Só que é o seguinte, esse aqui vai ser bem legal, que eu vou dar uma pausa aqui no Media Query para mostrar para você como alterar esse grid sem precisar dos Media Queries, tá bom? Então, olha que dica legal que eu vou te dar aqui. Esse grid aí é esse cara, deixa eu ver, vamos botar aqui, né? Display grid, aqui, grid, pronto. É esse cara aqui, aonde a gente fez aqui colunas fixas, né? 310, 310, 310. Bom, primeira coisa que a gente pensa quando a gente está aprendendo grid é colocar como flexível, né? Então eu coloquei 3 colunas flexíveis e alguma coisa já ficou diferente, mas não muito, tá bom? Para esse momento aqui, por exemplo, já ficou interessante, já não está estragado o meu layout. Só que para cá, quando ele vai diminuindo, ele começa a ficar meio esquisito, porque é o seguinte, ele ainda tem 3 colunas, mas aqui eu vejo que é um caso que dá para ser 2 colunas, uma coluna, alguma coisa assim, tá? Então, primeira coisa, fazendo diminuições aqui de estratégias, né? Eu posso trocar isso aqui por repeat, e repeat eu coloco 3 colunas, né? E nas 3 colunas eu falo que a mínimo, aí eu vou usar aqui min, max, tá? Eu poderia fazer um FR, tá? Um FR, deixa eu te mostrar, um FR é a mesma coisa, não mudou nada. Só que aqui eu poderia colocar uma estratégia chamada min-max, e eu falo que o mínimo que eu quero nessa coluna seja, sei lá, 250 pixels, legal? E o máximo dele seja um FR. Então, significa que o máximo ele vai ser adaptado. O FR sempre é a fração, né, do grid. Se você ainda não manja muito de grid, eu fiz já um vídeo aqui no canal de grid, depois dá uma olhada, né, nesse vídeo que a gente ensina os princípios básicos do grid. Então, eu tenho um flexível, uma fraction, que chama-se fração, tá? Que é a mesma coisa de ser flexível, tá bom? E eu tenho o mínimo, que é 250. Então, no mínimo, ele vai ficar 250 pixels, e o máximo dele é ser flexível, tá? Então, ele vai ter 3 colunas. Quando eu faço isso, perceba que, deixa eu voltar para cá, que ele ainda está tentando ali se adaptar dessa maneira que eu pedi para ele, tá? Ele está meio bagunçando e tudo mais, mas ele ainda tem 3 colunas, ainda não é o que me interessa muito, não são as 3 colunas, né? Eu quero que ele fique com menos coluna, mas perceba que ele não ficou mais aquela tripinha, que você tinha visto que ele tinha ficado uma tripinha por causa do flexível, né? Então, ele aumenta acima de 250 pixels, mas quando chegar a 250 pixels, ele não vai diminuir, tá? Isso é a primeira ideia. Tudo bem, então isso mantém o meu card legal, mas mantém o meu layout todo bagunçado. Não é ainda o que eu quero. Aqui vem uma baita de uma estratégia super legal, que é o chamado AutoFit. AutoFit, aqui dentro dessa ideia do repeat, juntamente com o min-max, né, colocando esse AutoFit, você vai perceber que agora esse card aqui, ele vai ser adaptado, tá? De uma maneira muito mais inteligente. Então, aqui ele está, deixa eu diminuir aqui o tamanho para 0, aqui, beleza? Então, olha só que legal. Deixa eu diminuir isso aqui. Então, aqui, ele precisou de 2 colunas, ele vai se fazer o AutoFit dele, né? Lembrando que ele vai continuar no 1FR, mas quando chegar a 250 também ele não muda mais. Aí, o que ele mudou aqui pra gente? Ele se adaptou para uma coluna, que é exatamente o que eu quero, né? Exatamente o que eu quero. Então, ficou 3, 2 e 1. Eu não precisei usar o Media Queries. Mas eu tenho mais um momento agora. Agora eu volto já para o Media Query, já entendeu essa parte, né? Eu tenho mais um momento aqui de quebra do meu layout, né, que é o momento dessa imagem aí. O momento de quebra está sendo mais ou menos aqui, ó, no 600, deixa eu ver, aqui, ó, 630, eu vou colocar 630, tá? 630 é um outro momento de quebra que esses caras, eles precisam estar melhores organizados agora, porque está meio esquisito do jeito que ele está ficando. Então, eu vou voltar lá para baixo, vou fazer um outro Media Query, posso até copiar isso aqui, tá? Vou colar aqui, e aqui é o 630, tá? Beleza, eu vi que no 630 algo acontece esquisito nessa parte aqui. Eu posso olhar aqui essa imagem, né? E dentro dela, ela está numa caixa, num container, que esse container ele já está como um display flex, né? E o display flex, então, por padrão, ele vai deixar tudo um ao lado do outro, né? Os elementos ao lado do outro. Quantos elementos eu tenho aqui? Uma div e uma imagem, um ao lado do outro. Então, a primeira coisa que eu posso fazer, quando ele chegar no 630, igual eu falei, né? É colocar aqui um flex direction, por exemplo, como column, tá bom? Colocando essa ideia como column, eu já deixei com que a imagem não atrapalhe mais o meu layout ali, tá? Ah, mas Mike, ainda tá atrapalhando ali. O que é? Vai ser outro cara aqui, tá? Vai ser outro momento que eu já chego ali, tá? Então, a imagem já chegou aqui, já ficou interessante. Eu posso já fazer com que esse layout fique agora com o meu texto. Calma aí, tá difícil colocar aqui. Test Align Center, tá? Fica tudo alinhado ao centro. E eu posso pegar com que essa imagem tenha uma propriedade aqui chamada Order.
-1. Então, o que ele está fazendo? Ele vai colocar essa ordem, a imagem ali para cima, tá? E os textos ficam para baixo. Legal? Então, são 3 propriedades de CSS que eu precisei para resolver essa questão. E uma coisa muito importante a gente saber, né, é que a responsividade a gente tem que entender bem do CSS para poder vir aplicando, senão não adianta a gente entender as media queries, essas coisas que a gente está aplicando aqui, sem sequer entender o que é que a gente está fazendo de CSS, né? Então, o grande lance é a gente saber, sim, o CSS. Então, beleza. Então, vou pegar essa section hero aqui. Posso só fazer assim, dessa forma. Ó. Então, hero... eu vou colocar como flex direction, column. Beleza, essa é a primeira coisa que eu apliquei. Segundo, hero. Inclusive, não é na hero, é na hero container, né? Minha memória não me falhe. Se falhar, a gente lembra depois. E a image, então, é o order -1, tá? E outra coisa que eu apliquei foi o text align. Text align center. Bom, foram as 3 propriedades que eu apliquei aqui. Então, se eu voltar aqui, der uma olhada, uma atualizada, tá? Então, alguma coisa aqui que eu já não fiz correto. Ah, tá. Aqui tá em 649, né? Eu falei que é no 630 que ele vai fazer. Aqui, 630. Pronto, 628. Vamos ver se eu coloco aqui na mão mesmo. 630. Então, quando ele chegar até aqui, ele vai se adaptar. Beleza? 630 tem ainda um pontinho, mas aí eu acho que já são esses caras aqui que a gente já vai partir para eles. Bom, legal. Então, até aqui tá tudo beleza. Agora aqui também eu preciso começar a adaptar esses carinhas aqui. Eu acho que daqui para baixo, do 630 para baixo, eu posso deixar todos eles em linha. Na linha toda, tá? Pegando a linha toda. Como que eu posso fazer isso? Eu vou pegar um deles aqui. Eu vou dar uma olhada aqui como que eles estão feitos. Então, tá display flex no form group, né? E temos ainda o form group input control. Legal? Então, deixa eu ver o que eu poderia fazer. Tranquilo. No input control tá display block. No group está display flex. E se eu colocar um display block, por exemplo, olha só, display block. Nesse cara, já ficou todos em linha. Aqui, beleza. Então, olha só, aqui também é um cara que eu vou mudar. E ele é o hero... não, aqui não é hero mais, aqui é form group, né? Form group. Então, eu posso pegar o ponto form group e já aplicar a ideia do display block. E tá tudo certo. Display block, ele já aparece essa ideia para mim. Então, se eu volto aqui, no tamanho aqui, tá muito... Ah, tá, eu acabei deixando no zoom aqui. Então, se eu volto aqui, a minha estratégia no 630 está aplicada. O layout não está mais cortado aqui, né, porque ele estava ficando cortado, e aqui se adaptou também, né? Então, se eu diminuir um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo diminuir o tamanho. Aqui, ó, 100%, deixar um 75, só para a gente ver ele menor, tá? Então, olha só, aí ele tem outra quebra aqui. Aqui ele começa a quebrar de novo. Aqui ele começa a quebrar. Quem que está quebrando ele? Bom, na minha experiência eu já sei que é o menu, tá? Eu já sei que é o menu que está quebrando ele, porque o restante está adaptando, né? Se eu olhar aqui embaixo, está adaptado, o meio está adaptado, né? Esse daqui está adaptado, mas o menu está me zoando, né? O menu não está deixando legal pra gente. Tranquilo. Então a gente vai aplicar uma estratégia de menu que a gente vê bastante nos sites, que é um menu chamado hambúrguer. Não sei se você já viu, que são 3 barrinhas que ficam assim, que a gente clica nela, e aí ele abre um menu gigante na nossa tela, né? Então que momento que eu acho legal aplicar esse hambúrguer? Eu também vou deixar aqui no 600, eu vou ver na hora que ele começa a quebrar de novo, tá bom? Ele começa a quebrar aqui, ó, no 530, antes, 540, tá? Então, no 540, deixa eu ver aqui, posso fechar esse Media Query aqui, posso fechar esse, vou colocar mais uma, Media, tá? Max Width, tá? E essa cadência que eu estou colocando também é importante, tá? 540. Também é importante. Não adianta nada eu colocar esse Media Query, por exemplo, né? Colocar esse Media de 540 aqui em cima, tá? Porque esse aqui vai ser mais forte do que esse. Né, porque está vindo do 0 até o 768. Então, qualquer coisa que bata depois, né, que venha dar conflito entre os dois, ele vai dar preferência a esse. Então, por isso que eu já começo a colocar nessa opção aqui, porque daí esse aqui vai ter mais força. Né? Então, o 540 tem prioridade sobre o 630, que tem prioridade sobre o 768, tá bom? Só para a gente ter essa informação também. Bom, legal, então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que agora trabalhar esse menu, né, de uma maneira bem interessante. Primeira coisa, eu tenho um nav aqui, deixa eu ver se é isso mesmo. Esse menu eu tenho um nav aqui, tá? Tenho um nav, tenho o L aqui, beleza?
tá? Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou esconder esse menu aqui, todo, tá? Então, todo nele eu vou colocar um display none. Então, ele já some quando ele entrar aqui. Então, nave tem um display none. Mas, Mike, e meu menu? Você estragou meu menu agora. O que eu vou fazer, né? Sem o meu menu. Tranquilo, eu vou mostrar para você agora qual que é a estratégia quando a gente cria essa ideia do hambúrguer, né? Quando a gente cria essa ideia do menu hambúrguer. A gente volta aqui no HTML. E aqui no HTML, no header, menu, eu já deixei aqui para você um menu toggle. E aí temos classes vazias, 1, 2 e 3. Elas estão vazias, por isso que elas nunca apareceram lá e nunca me atrapalharam no meu layout, tá bom? Mas o Neve eu mudei, eu sumi ele, tá? Deixei ele desaparecido. Porém, esses caras agora eu vou configurá-los para que eles apareçam lá como 3 barrinhas, para ser a estratégia do menu que eu falei. Legal? Então, bem tranquilo. As propriedades que eu vou usar aqui no 1, no 2, no 3, são... Opa, faltou um pontinho aqui. Essas propriedades aqui são as seguintes. Ó, um background color, white mesmo, então FFF, tranquila, é branco, né? Uma altura nele fixa de 5 pixels, tá? Essa altura pode ser fixa sim. Um width dele de 100%, ou seja, ele vai ocupar todo o conteúdo disponível ali na box que ele tá, né? No container que ele tá. Um margin, 6 pixels, e automático, tá? Mas ainda a gente precisa agora fazer com que então o container dele, eu falei que ele vai ficar então 5 pixels e 100% no container dele. Quem que é o container dele? É o menu toggle. É o container dele. Só pra gente relembrar, tá aqui, ó, menu toggle, tá? É esse container aqui. Então a gente vai arrumar o container agora. Ele vai ter uma largura de 40 pixels. Opa, 40 pixels. Então, esse 100% é 100% relativo aos 40 pixels. Beleza. Então ele vai ter um height de 30 pixels, então vai ser a altura do containerzão todo, e cada um deles tem 5 pixels, né? E 6 pixels em cima e embaixo de cada um, né? Então, um height de 30 pixels vai suprir bem, e eu vou colocar assim só um margin height, margin right de 20 pixels, para ele dar uma separada da lateral onde ele vai estar, beleza? E agora, tá ali o nosso menu hambúrguer, né? Igual eu te falei. Quando eu clicar nele, então, ele vai ter que me fazer algumas coisas, né? Primeiro, eu já vou fazer a opção de visualização dele clicado, depois eu arrumo no JavaScript o clique dele, tá? Então, a opção dele clicado, eu já vou fazer aqui, que seria o full screen, né? Full screen. O que eu quero fazer? Eu vou te falar o que eu quero fazer. Eu quero que quando eu clicar nele, ele vá abrir uma tela toda aqui, mostrando um menu gigante aqui para mim, tá bom? É isso que eu quero que ele apareça para mim. Então, eu tenho um tipo de classe que eu vou adicionar nele, nesse section aqui, eu vou adicionar uma classe chamada on, tá? Eu vou deixar ela aqui, on, e aqui eu vou fazer aqui então o menu, menu section ponto on, tá? Que é aquilo ali, pronto, estou acessando ele agora, tá? Menu section on. O que eu quero fazer então? Um posicionamento primeiro absoluto de tudo, absoluto. Então, um posicionamento absoluto, já seguido aí com top 0, ele vai ficar lá no topo, bem zeradinho, e lá no canto, bem zeradinho também. 0, beleza? Já vou colocar um fundo nele aqui também, um background color de 715.9c1, tá? Depois disso, vou dar uma separada aqui legal, vou fazer então uma largura de 100% do viewport width e uma altura de 100%, eu falei errado, né? Não é 100% de viewport, é de 100, né? Vai ocupar 100 viewport height, tá bom? Porque isso não é porcentagem, isso é o viewport. Legal. Então, fazendo isso aqui, já vou dar uma olhada no que é que está acontecendo. Olha só o que já aconteceu aqui, né? Percebe? Então, ele ficou aqui, só que ele ainda não ficou por cima desse daqui, mas, de qualquer forma, a ideia está começando a ser aplicada aqui. Bom, então primeiro eu vou fazer um z-index como 10, por exemplo, tá? O z-index é a posição z, o eixo z, então, imagina que o eixo z são camadas, imagina um papel em cima do outro, tá bom? Um papel em cima do outro. Então, o que eu estou fazendo? Estou fazendo com certeza o z dele vai ficar na camada 10, tá bom? Imagina isso. Então, antes dele tem outras camadas, mas olha só, ele não vai ser afetado por outras camadas, tá? Mas ainda está dando rolagem, ainda tem uns detalhes que a gente vai trabalhar legal, tá bom? Mas olha só, fazendo isso, é o suficiente agora para eu vir aqui no meu menu section, on,
e pegar o meu nav novamente, e agora eu vou habilitar o meu nav de novo, display block. É mesmo? É mesmo, porque ele vai ficar aqui, ó, tá vendo? É óbvio que a gente vai organizá-lo agora, né, para ele não ficar meio esquisitão assim. Mas agora eu habilito ele, porque agora, imagina que isso aqui é o clique, tá? Ele tá clicado, tá? A gente tá configurando quando ele tiver clicado. Daqui a pouquinho a gente adiciona e tira esse clique com o JavaScript, só lembrando isso. Beleza, então o que eu vou fazer? Menu Section 1 novamente, vou pegar esse cara aqui, e vou colocar aqui o menu Toggle, menu Toggle, e o menu Toggle vai fazer para mim um posicionamento absoluto também, absolute, aí vai fazer para mim um right 0, e vai colocar para mim um top 15. Quem que era o menu Toggle? Você lembra? Será que sem mostrar você vai lembrar? Aqui, ó, esse cara que ele tava lá no canto, todo esquisitão, ele voltou para cá para o posicionamento dele, tá bom? Quando o menu section tiver on ali, tá? Aí que eu vou fazer? Eu vou fazer com que ele tenha uma transformação aqui para virar um X, tá? Isso aqui, esses 3 itens, eles serão modificados agora e vão virar X. Como que eu vou fazer isso agora? Olha que legal que vai ser. Então, ele é o menu toggle one. Eu vou deixar o menu toggle one, tá? Eu só vou fazer uma transformação dele. A transformação dele vai ser o seguinte, eu vou rotacionar ele 45 graus, então degrees, tá bom? E vou fazer um translate nele de 7 pixels e 7 pixels. O que é o translate e o que é o rotação? Bom, rotação você já imaginou que ele é uma barra, eu vou falar antes de mostrar, tá? Então ele é uma barra, e essa barra vai ficar rotacionada em 45 graus, só que ela sai um pouco do eixo, tá? Então aí eu pego o translate, que ele vai mexer no eixo X e Y, modificando esse eixo para cima um pouquinho, e o Y também para o lado um pouco, tá? Então olha só, vou salvar, salvou, voltou, ficou uma barra cortada aqui, legal? Daqui a pouquinho eu até dou uma tirada em algumas coisas para você ver. Bom, o 2, ele não vai aparecer, eu vou tirar o 2, então display none. Show? Ou vou colocar como opacity, não preciso colocar o display não, vou colocar como opacity 0. Você já vai entender por que o opacity 0 daqui a pouquinho. Eu volto a dizer por que eu vou colocar o opacity. Beleza, então, opa, aqui ficou no on, é no to, no to, beleza. Agora, a mesma estratégia por 3, só que ao inverso, né? Menu 3, beleza, só que ao inverso, menos 45, menos 7, e menos 7. Eu acho que não vai ficar perfeito, exatamente, não fica perfeito. Ele ficou ali menos 45, mas o que vai ser mudado é esse daqui, ó, porque eu às vezes confundo na minha cabeça, mas o eixo X, ele vai ficar no eixo X mesmo, no mesmo lugar, e esse cara aqui é o que vai mudar só um pouquinho mais para cima, né, menos 10. Então deixa eu mostrar isso para você por aqui, ó, peraí, vou pegar ele aqui, esse é o 1, esse é o 2, então olha só, vou mostrar para vocês aqui, ó, esse aqui é o eixo X, então vou voltar no 0, ó. O que ele vai fazer? Esse é o 0, rotacionado no eixo X. Mas lembra que ele está um pouco abaixo das barras, né? Então, eu subo ele até ele ficar num posicionamento que me agrade, tá? Então, isso aqui me agrada. E o eixo Y? Voltando, o eixo Y dele, original, estava aqui. Então, eu mexo um pouco no posicionamento do Y até que me agrade, tá? Um X para mim que me agrada. Ih, menino, eu acho que eu vou deixar aqui. Menos 9, pronto. Menos 9 por enquanto, tá? Não precisa ser perfeito, é só pra gente ter essa ideia. Agora, por que eu fiz o opacidade 0, Maicon? Por que você fez o opacidade 0? Essa opacidade 0 eu fiz porque eu quero aplicar nele depois uma ideia de transição, legal? A ideia de transição para que que a barra se mexa quando eu clicar nos 3, ele vai se mexer, o 0, esse 0 aqui, então ele vai começar a sumir gradativamente e esses vão mover gradativamente. Para isso eu vou vir aqui no 1, 2, 3 e vou aplicar aqui para a gente um transition duration, só duração mesmo, tá? Só a propriedade da duração, que leva aqui 0.3 segundos. 0.3 segundos, 300 milissegundos, beleza. Então ele vai fazer isso quando eu aplicar, tá bom? Que mais que eu posso estar mexendo aqui? Agora eu acho que já vou mexer direto, né, no que me incomoda bastante, que é agora esses carinhas aqui, beleza? Os elementos ali. Bem tranquilo. Vamos lá. Então, menu section 1, nav e o L, beleza? O alinhamento do texto ao centro e um display bem block nele. Vou voltar aqui, beleza.
Mike, o que aconteceu? Eles estavam em linhas sem o display block. Deixa eu voltar aqui, o L, li. Tá? A gente está aplicando no L, beleza. O L, olha só, texto ao centro, e eles estavam em linhas. Eu coloquei um bloco para que eles fiquem um abaixo do outro, tá? Isso aqui me agrada, tá? Isso aqui me agrada. Depois disso, agora já é o cara, os elementos A, né? Que são os links ali. Então, chegando no link, eu também quero que ele apareça de uma maneira suave. Então, eu vou colocar aqui uma transition, duration, de 0.5 segundos. A cor tá branca, ok. Não tem index decoration. A fonte, vamos colocar um font size aqui. Vamos colocar um 3rm. Já ficou maior, tá? Beleza. Vamos colocar aqui um line height, 4rm. Vamos ver 8. Deixa eu analisar cada um dos elementos. Esse aqui é o A, né? Aqui é o seguinte, se eu colocar um display block, eu posso mudar esse rm para 4, tá? Porque daí o block ele vai pegar a linha toda ali e show de bola. Então, vou mudar isso aqui para 4 e vou colocar um display block. Beleza, até aqui está no meu agrado, né? E vai faltar só um detalhe aqui, eu colocar agora no meu menu section on, eu quero todos esses caras mais aqui alinhados ao centro, tá? Então, menu section on, deixa eu ver onde que ele tá, nave, esse cara aqui, boa. Aqui eu vou colocar então um display flex dele. Vou colocar um justify content como center e um align items como center também. Voltando aqui, beleza, ficou bem ao meio, né? E aqui é o seguinte, quando eu clicar nele, né, quando eu clico, ele fica com essa estratégia aqui, beleza? E aí então eu posso vir aqui e ver contigo o seguinte, cadê o menu section on? Aqui, ó. Vou tirar o on e colocar o on aqui, tá? No layout, no HTML mesmo, ó. Tirei, salvei, tá? Então, aconteceu isso. Agora eu vou colocar o on aqui pra gente. On, coloquei. Olha ali, eu não sei se você conseguiu dar uma olhada que esse carinha mexeu bem legal, né? Então eu vou voltar novamente. Será que eu tenho Ctrl Z aqui? Tenho. Ctrl Z, Ctrl Z. Ctrl Z, Ctrl Z. Olha ali. Então é como se eu estivesse clicando, tá? Como se eu estivesse clicando no menu. Ele ainda ficou um pouco fora do lugar, né? Percebe que ele está um pouquinho fora ainda do lugar? Daria para eu dar uma mexida nele aqui nessa parte do margin right aqui. Colocar um pouquinho mais. Uns 40 pixels. Deixa eu ver o que vai dar. Então, acho que ficou muito, né? Então, Ctrl Z. Não, até que não ficou muito não. Tá? Mas enfim, só para a gente poder ter essa noção do que eu estou colocando ou tirando aqui com esse menu on. Bom, até aí, perfeito. Ainda temos outros detalhes, né? Quando eu dou a rolagem, ele ainda vai para baixo. Mas agora eu vou aproveitar então já e mexer no style, no script. Scripts, né? Aqui temos esses scripts. Vou colocar no final desses scripts, tá? Estratégias para a responsividade. Então, menu responsivo, vou colocar assim, menu responsivo, tá bom? Menu responsivo. Vou até fazer melhor, para a gente não ficar olhando esse layout aí, eu vou colocar um novo arquivo aqui, chamado de menu, JS, pronto. Porque senão aquele ali fica atrapalhando a gente um pouco, com muita informação. Aqui eu só pego e coloco o menu. Beleza. Então o que eu vou fazer nesse menu aqui? Eu vou primeiro criar uma variável chamada show, tá? E eu vou falar que ela está mostrando o menu normal, o grande, tá? Não o menu hambúrguer. O menu grande ela está com o seu estado inicial mostrando, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui eu vou criar um const menu section, eu vou usar ele daqui a pouco. Então vou pegar esse menu section lá do meu documento, document, key selector. Então vou procurar lá dentro do meu HTML, eita, vou procurar aqui um menu section. Beleza. Achou o menu section, agora eu vou pegar o menu toggle, que eu também vou precisar usar ele, e vou aplicar o menu section, e no menu section procure lá dentro para mim o carinha chamado menu toggle. Pronto. Tranquilo, né? Então o que eu estou fazendo? Estou pegando este elemento menu section, e pegando o menu toggle. Já vou aproveitar aqui e tirar o on, tá? Quando eu voltar aqui, tá sem on. Show de bola. Então, olha só. Peguei cada um desses carinhas aí que eu vou precisar usar agora. Então, primeiro, menu toggle.
quando eu clicar em você, então, Add Event Listener, clique. Então, quando eu clicar no menu Toggle, o que é que você vai fazer? Você vai rodar para mim uma função. Nossa, eu queria muito que saísse esse negócio aqui da nossa cara, né? Então, eu estou colocando uma função aqui, tá? Que vai ser executada quando eu clicar no menu Toggle, tá? Então, cliquei, então tem o evento que vai acontecer de clique, rodando essa função aqui. Estou fazendo em formato de arrow function, ok? Então, o que ele vai fazer? Ele vai procurar para mim, primeiro, o menu section, ele vai adicionar a lista de classes via toggle, que é uma opção aqui do JavaScript. Então, o que eu estou fazendo? Pegando o menu section, adicionando as classes dele, né? O que eu estou adicionando? A classe on. Eu estou usando essa opção toggle porque o toggle ele adiciona e tira, né? Então ele vai lá e observa. Existe o on? Ele vai tirar. Não existe o on? Então ele vai colocar. Beleza? Ok. Partindo disso, essa segunda opção aqui é o show. Isso aqui é para eu ter a segurança de que o toggle ele não vai bugar em algum momento do meu programa, colocando e tirando no momento errado. Eu quero que ele coloque no momento que eu quiser. Então, eu vou atualizar esse show falando que ele é diferente do show atual. Isso aqui é diferente do show atual. Então, diferente, nesse caso, primeiro de true. Então, quando eu clicar, o show está mudando de true, né, que ele era true, e agora não true significa que é false. Então, está mudando para false, tudo bem? E aqui, essa opção de clicar. Olha só o que está acontecendo, então, quando eu clico, né? Quando eu clico, ele mostra e some, mostra e some, mostra e some. Agora, ainda fica essa ideia da rolagem que eu quero resolver. Como que eu vou resolver isso? É bem tranquilo. Eu quero fazer com que o meu HTML, o meu body, vou pegar aqui o body, tá? E eu quero fazer com que o meu body tenha um overflow como hidden. Overflow hidden. Overflow seria a barrinha, a rolagem, tá? Então eu estou tentando rolar aqui. Você não está vendo, mas eu estou tentando muito rolar aqui e não está acontecendo nada. Então eu preciso também dinamicamente colocar e tirar isso daqui, né? Quando não tiver o menu, tirar ele. Porque, ó, se eu deixar com o menu, vou tentar rolar e não adianta. Estou fazendo de tudo, ele não roda. Ele não rola, beleza? Por causa do overflow hidden. Beleza, então vamos lá. Eu preciso só adicionar essa ideia também. Vou adicionar aqui em cima, pegando no meu document body, que ele já existe aqui, tá? E vou fazer o seguinte, style dele vai pegar o overflow e olha só, vou fazer um if ternário aqui para você. O que é um if ternário? Ele vai ver o show. Se o show for true, ó, se o show for true, coloca hidden, tá? Se não, coloca initial. Tá? Initial é o overflow initial, tá? Então, sem eu colocar nada, ele funciona como initial. Então, ele dá a rolagem, ok? E o hidden é quando ele vai bloquear. Então, ele vai bloquear olhando esse show, tá? Então, se tiver como menu show, né, true, então a opção dele é hidden. Se não, a opção dele é initial, beleza? Então pensa comigo o seguinte, esse começo aqui eu não cliquei no menu, né? Quando eu clicar no menu, ele vai vir aqui e vai ver que o show é true e ele vai aplicar o hidden no meu body. Firmeza? Depois disso, então, ele vai vir aqui no toggle e vai colocar a classe on no meu menu section. Beleza? Vai analisar aqui forçadamente, ou seja, isso aqui está como true, então obrigatoriamente coloque o on, é isso que eu estou dizendo. E aqui no final da lógica, ele vai pegar o show e vai fazer agora com que o show seja false, ou seja, o estado do meu show na minha aplicação está como false. Aí eu vou clicar novamente, que agora é no X, tá bom? O menu toggle virou X. Cliquei novamente. Quando eu clicar novamente, ele vai olhar e isso daqui é falso. Se ele é falso, ele vai vir para essa posição inicial, né? E se aqui é falso, ele vai forçadamente tirar esse on daqui, beleza? E vai trocar agora para true novamente. Legal? Então nós temos uma opção de mostrar ou não mostrar. E aqui, ó, tô tentando dar rolagem, não tá dando. Aí eu tiro, dou a rolagem normalmente. É legal ou não é? Muito legal essa estratégia, né? Ficaria aqui só a dica, então, de você... Eu tô incomodado, tá? Com essa ideia desse carinha mudando aqui. Mas fica aqui a dica, então, para você analisar e alterar ele. Deixa eu ver se eu tenho aqui... o que eu tenho aqui que ele está dando uma separação. Eu realmente estou ficando incomodado com isso aqui, ó, com esse toggle aqui, ó, margin right. Ah, tá ok. Ah, tá, eu mudei o cara errado, né? Esse margin right aqui, ele estava 20, eu acho, 20 pixels. Aí depois eu mudei para 40, achando que eu estava mudando esse aqui, que de fato eu estava mudando também, mas não é bem o que eu queria, né? Aqui seria mais uma ideia de mudar de outra forma. Então vem cá.
Vamos arrumar logo isso daqui, porque eu tô ficando incomodado. Então esse margin right aqui é 20, né? Aqui, quando o menu section for on, eu vou ter um nav toggle, menu toggle, esse cara aqui. Então esse right aqui eu vou colocar como 20 pixels, para ver se ele vai vir e ficar mais na posição. Já ficou um pouquinho mais, vamos colocar um pouquinho mais, vamos colocar 30 pixels, deixa eu ver. Aí, pronto, agora eu tô menos incomodado. Ainda diria que ainda tem um cabelinho aqui de diferença. Aí, talvez seja isso aqui. Talvez não, né? Talvez seja 25. Que agora danou-se, que eu quero ficar mexendo nisso aqui, né? Tá bom, eu vou abandonar. Mas ficou isso aqui tá legal, gostei, beleza? Então olha só, temos um layout muito mais responsivo aqui. Então, a gente trabalhou com essas ideias de responsividade. Uma última ideia que talvez eu adicionaria aqui, eu acho que o mínimo que chega nas telas é o 320, né? Então eu posso dar uma olhada se tá legal. Não, tá legal. Mudaria talvez a altura, o tamanho desse texto aqui, tá? É o que eu vou fazer agora, só para você ver. É bom que a gente reforça o conteúdo, tá? Então, olha, eu pego aqui o Media Query, o Media no 320, tá? Que é o outro breakpoint. Form H3 aqui, vou colocar um font size nele de 2rm. Então, é isso aqui, beleza? É exatamente o que eu quero aqui. Então, show de bola. Essa ideia de responsividade para essa parte de screen tá ok. O que é isso, Mike? Que você está falando negócio de screen aí? É o seguinte, a gente fez tudo esse media aqui usando a ideia de screen. Agora, coisas que podem ser alteradas aqui, tá? Coisas para você se aprofundar. Eu posso mudar isso aqui para print, por exemplo. Ele vai ser para impressora, mas eu já vou mostrar isso para você, tá? Eu posso usar aqui o screen, né? Eu posso usar aqui um agrupamento de mídias, por exemplo, de mídias queries. Eu posso fazer agrupamentos. Seria o seguinte, mídia, por exemplo, todas as mídias and o max width, beleza? Seria aqui uma ideia de agrupamento, tá bom? E tudo isso a gente pode ir melhorando conforme a necessidade. O grande lance é o seguinte, você vai melhorar os seus media queries, essas opções, conforme a necessidade. Geralmente, o básico é isso aqui que eu estou te mostrando, né? Você está saindo do zero para entender o básico dos media queries. Ok? Mas, obviamente, conforme os desafios, você pode aprender mais coisas. Igual eu te falei, tem and, tem or, tem outras opções para você ir colocando aqui, tá? Agrupar esse com esse, né? Ou ele fique numa faixa, né? Tipo, max width and, por exemplo, max width and um min width, por exemplo, um min width de 700. Então, ele vai ser aplicado somente na faixa de 700 a 768. Então, você pode fazer essas ideias também. Agora, tudo isso que eu estou falando para você é inútil, né, se você não aplicar. Né? Então, estou te dando exemplos, mas tudo isso é inútil se você não aplicar. O grande lance é você receber o desafio e aplicar o desafio, tá bom? Então, coisas que a gente aprendeu aqui, CSS Units, nós aprendemos também sobre o nosso Media Queries, tá? Media Queries, né? E como configurar para usar o Media Queries, né? Como configurar nosso HTML com esse metadado aqui, esse meta viewport, para que ele então aceite o Media Query, tá bom? Media Query. Então a gente viu aqui mais ou menos como usar. Deixa eu só pegar esse aqui, só para deixar aqui na documentação. Legal? CSS, né? Para que a gente possa ter um exemplo aqui de Media Query, tá bom? Bom, beleza. Agora eu quero mostrar para você como que você adaptaria isso para impressora, né, para imprimir, né? Então, se eu olho aqui, eu venho na opção de print, como que vai estar configurada a minha página no print? Então, ó, a página ficaria dessa forma. Ok, não tem problema algum, mas eu gostaria de fazer uma outra configuração para impressora. Então, aproveitando esse ensejo, eu poderia fazer aqui, mas eu vou aproveitar e colocar aqui como uma outra opção de link, tá? E nessa opção de link, a gente pode colocar umas ideias diferentes. Por exemplo, a gente pode fazer no própria opção de link, a gente pode fazer um media, tá? Aqui mesmo, tá? Então, nessa própria opção, eu posso fazer um media. Quem sabe, né, fazer um media print, não é mesmo? Mas eu também posso agrupar com outros. Screen and max width. Tudo aquilo que a gente viu lá naquele media, naquela propriedade do CSS aqui nessa rule, né, nessa media, nessa regra, a gente pode aplicar aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar um para print, ok? Qual que é o href dela? Eu vou chamar de print.css. Não existe ainda, mas eu coloco aqui no meu, coloco aqui como um novo arquivo, print.css,
Tá? Aí as opções de impressora que eu gostaria de ver aqui na minha tela, por exemplo, posso colocar diretamente, aqui vem um lance, eu não preciso usar o Media de novo aqui, tá? Não preciso, já coloquei aqui. Então ele vai ser inteligente o suficiente de entender que esse style só vai ser aplicado nas mídias prints. Eu poderia usar essa ideia para separar o meu style padrão do meu responsivo? Claro que poderia, né? Porque você não coloca aqui um responsive, né? E aqui você usa a ideia de mídia também. Aqui a gente pode eliminar o 768. Eu falo que ele vai começar a ser aplicado, né, a partir do 768. Ou seja, esses carinhas aqui, esse font size aqui, ele não precisaria estar dentro desse mídia. Eu vou fazer para que você veja, né, nada como ver acontecer. Então aqui eu usaria o mídia e falaria para você, ou para ele, né, o max width de 768 pixels, que foi o que a gente trabalhou aqui, beleza? E eu ainda colocaria aqui um screen para garantir que é no screen and max width, tá? Para garantir que ele vai aplicar no screen, não vai aplicar em outros lugares, então em outros tipos de ideias. Então venho aqui e abro o responsive CSS e aqui eu aplico ele, né? Mudando somente esse cara aqui para fora, esse cara que não precisa do mídia nele. Então coloco ele aqui. Opa, beleza? Tá bom? Então dessa forma eu posso voltar aqui. Deixa eu só ver se outras estratégias aqui não vão me atrapalhar, tá? O print eu ainda não comecei, né? Eu acho que ele tá até aqui, eu ainda não comecei, beleza? Mas deixei aquele do responsivo diferente agora, separado do meu style, né? Então no meu style fica padrão, eu só crio uma ideia de responsividade. Volto aqui e analiso se está sendo tudo aplicado e de fato está sendo tudo aplicado, né? Bom, perfeito, o layout está responsivo, tá separado agora aqui, né, o CSS para não ficar bagunçando, e vou só terminar agora fazendo a ideia do print aqui. Deixa eu fechar esse, fechar aqui, deixa eu só voltar aqui. Então nós vimos os Media Queries, CSS Media Queries, vou colocar aqui. CSS Media Queries, e vimos agora também o HTML Media Attribute. Beleza? Um atributo ali. Show. Então no print, o que você pode fazer para ter uma ideia de impressora, né? Primeiro, eu vou pegar aqui, você viu que ele aparece aqui pra gente no print? Deixa eu analisar contigo aqui. Bom, legal. Então o que eu faria aqui de diferente? Para eu imprimir, eu quero imprimir somente uma lista do conteúdo que tem aqui, tá? Não quero imprimir o formulário, mas eu quero tirar o hero aqui, por exemplo, essa seção, menu e tal, porque isso não vai interessar para mim por enquanto. Então eu vou pegar aqui o header, eu vou pegar aqui o hero, eu vou pegar aqui o image, né, que lá tem uma classe image que tá, esses carinhas aqui, ó, estão recebendo as imagens, né? Então todos eles vão pegar aqui um display none, tá? Um padding 0 e um margem 0, para forçar com que eles não tenham essas propriedades de padding e margem também quando eu for imprimir. Então, novamente, indo para a impressão, perfeito, já fica aqui a listagem e ainda tem o formulário, né? Mas a listagem já está ali interessante. Bom, depois disso eu posso pegar os cards, eles estão em formato de grid, né? Então, em formato de grid, eu quero fazer com que ele fique no display block, tá bom? Fazendo o display block, eu quero com que cada card que tem ali dentro fica com um border bottom de 1 pixel e solid. Então ele vai separar cada cartão depois, né? Vai ficar em formato de, vamos lá, print. Ele vai separar cada cartão com uma linha abaixo. Então aguardemos. Beleza? Então ele fica dessa forma. Deixa eu só ver se eu consigo dar um zoom. Na minha tela não aparece direito as coisas, a margem e tudo mais. Não sei se na sua aparece legal, mas tudo bem. Então, dessa forma já fica uma outra ideia, né? E, por fim, o texto não está muito legal. Eu tenho uma opção de text medium. Eu vou forçar com que o color fique black, para que então o texto fique todo black. Aí eu posso pegar o formulário, como eu falei que eu não quero também. Então, o form aqui, eu vou tirar ele da tela. O form. Beleza? Que é o section form. Então, posso vir aqui, deixa eu ver se salvei. Posso vir aqui e eu bater a opção print. Legal, então para a impressora, né, para imprimir agora, eu tenho uma lista, né, desse formato aqui para eu imprimir. Legal? Então é mais uma outra estratégia
da nossa responsividade, né? Então são bastante coisas que a gente tem visto aqui, né? CSS Unit, Media Queries, HTML Media Trib, né? Para isso a gente aprendeu a imprimir, né? Para entender esse cara. Agora eu deixei para esse momento da aula para a gente falar sobre imagens. Imagens, que também é outro detalhe bem interessante para as nossas ideias aqui de responsividade. Veja bem, eu já deixei configurado para você um card que já estava bem legal a ideia de imagem dele. A imagem já estava adaptando e tudo mais, que é essa imagem aqui, tá? Deixei essa imagem pegando lá do Google, do YouTube, né? Essa imagem, deixa eu ver se eu abro aqui no navegador pra gente. Isso aqui vai ser uma imagem, né? HD Full e tudo mais, mas aqui eu posso mudar aqui para MQ, por exemplo, Default, ele vai ser uma imagem menor, e temos também o Max Res Default, que é uma imagem bem maior. Tá, qual que é o lance que a gente vai fazer aqui? Você viu que a imagem então já estava se adaptando, né, conforme eu mudava aqui, ela já ia se adaptando. Primeiro eu vou te mostrar um caso de uso quando essas imagens não estão se adaptando, né? Que a gente poderia inspecionar ela aqui e ver que ela já está com width de 100%. Mas vai ter momentos que você vai ter imagens assim, ó, elas não estão configuradas para se apresentarem dentro da caixa, né? Então ela começa a ficar meio esquisita dentro da caixa. E tem mais, aqui tem ainda o top left, e tem ainda um transform e tudo mais, né? E a posicionamento absoluto. Então, vai ter momentos que você vai estar aplicando a imagem e aí vai estar toda desconfigurada, né? Veio a imagem toda bagunçada. Então, a primeira coisa que você pode fazer, aplicar uma largura na imagem, uma largura de 100%, né? Então, o que acontece? O 100% é o esquema para sua imagem se adaptar dentro da box que ela tá, ok? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, aí depois eu fiz uma estratégia de posicionamento absoluto, onde eu pego o top e o left, tá? E deixo ela, e ela fica aqui, ó, nesse point dela aqui, ela fica bem alinhada ao meio, ok? Tá bem ao meio do meu container, só que daí eu uso a estratégia do transform, que vai trazer ela de volta para cá e de volta aqui para cima, para que sempre essa imagem fique bem alinhada ao meio. Bem do jeito que eu quero. Outra coisa aqui, outro detalhe é o seguinte, eu estou fazendo toda essa estratégia por causa disso aqui, ó. Se eu tiro aqui o 100%, por causa dessa estratégia do padding top, que eu estou deixando aqui e tudo mais. Legal? Se eu tiro isso daqui também, né, e só boto aqui o 100%, ela fica aqui com as bordas do jeito que ela é. Essa imagem, na verdade, ela é desse jeito aqui, né? Fica ali com as bordas pretas e tudo mais, tá? Mas eu poderia ainda estar aplicando essa outra estratégia, só que isso não está fazendo nada. Quando eu aplico toda essa estratégia aqui que eu te mostrei, sem com que a minha box que está contendo essa imagem tenha alguma altura, nesse caso eu estou definindo a altura pelo padding top, tá? Se eu não tenho altura, tudo isso que eu apliquei não serve para nada e vai deixar você confuso, mas aí você bota a altura e tá show de bola, tá bom? É importante falar isso, porque igual eu falei, aqui tem estratégias CSS que não são mais avançadas e não tem só a ver com a responsividade, por isso que a gente precisa estudar bastante CSS. Mas legal, Maicão, tá, onde você quer chegar com isso? Eu quero chegar no seguinte, a gente então tem uma imagem fixa aqui, e ela sempre é esse HQ Default. Tá? Esse HQ Default tem uma imagem pra gente de 480, tá ali, ó, intrínseca aqui, ó, 480 por 360. Só que, e se o nosso dispositivo for pequenininho assim, igual esse 320 aqui, ó, eu posso ter uma imagem menor, né? Que aqui eu tenho o Max aqui que eu já deixei, eu vou só abrindo aqui pra gente ver. Eu tenho o HQ, que é High Resolution, e eu tenho Media Resolution, uma resolution menor, né? Não tenho Res aqui, só MQ Default. Beleza, eu tenho uma resolução menor. Essa imagem aqui, 320, é essa imagem que eu gostaria de aplicar para quando o meu carinha for 320. Né? Por que eu vou ficar gastando recurso do meu dispositivo, baixando uma imagem grande, sendo que eu não estou usando essa imagem grande, né? Até aqui ela está ficando menor ainda que o 320. Então essa imagem ela precisa se adaptar também. E é isso que a gente vai ver aqui. Tá bom? Como que a gente faz para adaptar? Primeiro a gente precisa trabalhar a maneira dela ser apresentada aqui. Legal? Tá. Isso vai causar algum impacto aqui para mim, porque eu estou construindo isso, igual eu te mostrei antes, pelo script, né? E eu estou construindo ele pegando assim, ó, imagem, source, colocando thumb e tudo mais, né? Então, eu vou mostrar para você, sem ficar pensando muito nesse impacto negativo, vamos só pensar a nível de uma imagem só. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro desabilitar o meu script JS, beleza? Para que eu foque só nesse detalhe dessa imagem aqui com você, tá bom? Então, depois a gente poderia pensar em adaptar tudo isso, mas não é o foco. O foco é a gente entender a estratégia de imagens aqui, beleza? Então tá, no HTML eu vou trabalhar com uma outra ideia, uma outra tag HTML chamada Picture. Cadê? Deixa eu achar.
Onde que ele tá? Main. Tá aqui. Eu vou trabalhar com uma ideia chamada Picture, tá? Como que é que funciona a ideia do Picture? Ela vai funcionar da seguinte forma. Ao invés de eu deixar aqui essa classe image, eu até posso deixar aqui, eu vou só colocar isso aqui ao invés de div, eu vou colocar uma picture, tá bom? Olha só, picture. Vou colocar aqui também um alt image, ou imagem, tá bom? Essa ideia de alt aqui no picture, ou no image também, que deveria ter, é uma ideia de acessibilidade, tá bom? É importante a gente ter isso para ajudar. Quando não aparecer a imagem ou quando algum leitor de páginas, né, for ler para alguém que precisa, vai ler a imagem, né? Então poderia ser imagem do curso, por exemplo, tá? Pode ser qualquer coisa aqui que tenha sentido para o que a gente está fazendo. Mas o foco aqui então é o picture, né? Então vamos lá. O picture então, ele vai ter como padrão essa imagem, tá? Que vai continuar aqui como padrão, tá tudo certo. E a gente tem aqui outras opções, que são source, tá bom? No source, a gente tem o media, muito parecido com o media query que a gente viu até agora, tá? Então eu posso colocar aqui, Maicão, max, ou min. Vou colocar como min, porque a gente não viu min ainda, a gente já viu max bastante. Então eu vou colocar como min width, tá? Esse min width eu vou colocar então 768 pixels, tá? Então o que acontece? De 768 pixels acima, olha que é diferente, tá bom? Porque é de mínimo, né? O mínimo 768. Então, disso para cima, ele vai aplicar o source set, que é um outro atributo aqui. Esse atributo é o que vai receber, então, a imagem, aquela mais cavalona lá que tinha, a max res default, tá bom? Então, de mínimo, né? Então, de 768 para cima, ele vai aplicar essa imagem. Ok, então, agora vamos pegar o 320. De 320, né? Pixels mínimo até 768, qual que eu aplico? Eu aplico a HQ mesmo. A HQ, que é essa daqui que já tem, tá? Que tá aqui como, a gente chama isso aqui de fallback, né? Tipo, se não der certo essa ideia do picture, vai ainda aparecer esse image aqui pra gente na tela. Então, beleza. Então, por último, então aqui, sei lá, vou colocar de 10 pixels, vou chutar aqui, de 10 pixels até 320. Então, nós vamos usar agora a MK, que é a imagem mais simples que tem, a menorzinha que tem, tá bom? De qualidade mínima. Tá legal? Então, fazendo essa estratégia aqui, se a gente olhar agora o nosso HTML, primeiro de tudo, igual eu falei, a gente vai perder um pouco das nossas estruturas, das coisas que a gente fez, tá? Mas não é importante, o importante é a gente dar uma olhada como que então a imagem vai começar a se comportar. Você percebe que então eu tenho o HQ default aqui, né, sendo aplicado, aqui tem o min set e tudo mais. Então, olha só, eu vou tirar aqui e vou começar a mexer na tela aqui, dessa forma, tá? Vou deixar ela pequenininha. E aqui eu vou pedir para abrir a imagem em outra tab, tá? Só para que venha pequeno mesmo. Abriu o HQ, né? Vou deixar maiorzão agora. Tá bem maior que 1600. Vou abrir a imagem em nova tab. Abriu aqui o max. Percebe que abriu o max? Abriu o HQ naquele. Só que é o seguinte, aqui eu não consigo fazer menor que esse tamanho aqui, né, que eu queria o menor que o 320. Então, para isso, só para que a gente possa aplicar mesmo e você ver que ele está mudando, eu vou pegar aqui no meu scripts mesmo, eu tenho outros vídeos aqui, né? Então, tem esse formulário animado, eu tenho essa outra URL aqui, então eu vou mudar a URL, né? Olha que legal que eu vou fazer aqui. Eu vou mudar a URL em cada um desses caras. Então, isso vai receber outra URL, ou seja, é outra imagem. Aqui, vou pegar o ID e vou trocar esse aqui também para esse ID, beleza? Então agora temos 3 imagens diferentes, né? Uma que é para quando estiver super grande, então vou voltar para cá. Ó, uma para quando a tela está bem grande, aí ele achou que vou colocar como breakpoint, né? Mas ele achou aquela configuração que a gente fez de mídia para a imagem, já mudou, e por fim, quando chegar pequenininho, ele mudou também para outra imagem, para que você veja que realmente ele está acessando outras imagens. O que significa, então? Voltando, não vai consumir recurso do seu celular, do seu smartphone, né, do seu cliente, quando você fizer essa opção de colocar uma imagem com uma definição menor para esse dispositivo, com uma definição média para esses dispositivos e como uma definição de alta resolução para esses outros dispositivos, tá? E outra coisa sobre imagens, além disso, né, que a gente falou aqui então do picture, né, do HTML picture, é a seguinte questão, imagens PNG e JPG, ó, vou colocar assim, ó, JPG e PNG versus SVG, tá? A gente teve uma imagem SVG aqui, talvez você não tenha visto, né? Então deixa eu voltar à configuração que estava antes aqui. Agora eu não sei se eu deixo isso aqui para você ver com layout quebrado ou se eu volto do jeito que estava antes. Eu vou deixar comentado então isso aqui.
Espera aí. Vou deixar isso aqui comentado do picture, tá? Para que você saiba que exista. Vou voltar do jeito que estava antes, original. E aí, quando a gente precisar acessar, quando você acessar esse documento aqui que eu vou deixar disponível, né? Beleza? Você vai ter aí a lembrança de que a gente mexeu nisso daqui. Então, vou voltar aqui, original, vou voltar aqui com o nosso script, tá? E aqui é o seguinte, quando eu clicava aqui, e outra coisa que faltou configurar também, né? Faltou dar uma configurada legal para esse cara aqui ficar maior, né? Quando a tela fosse maior. Quem sabe a gente pode até fazer, que daí você já vai dar uma olhada nisso. Bom, esse cara aqui, esse X aqui, ele é um formato, vou botar aqui para você, ele é um formato SVG, tá? Que é esse assunto que eu quero falar com você agora. O formato SVG é um formato bem interessante, porque olha só, se eu vier aumentando, vou aumentar aqui. Ixi, ele está aumentando o cara que eu não quero. Deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar o meu HTML. Ok, o meu HTML eu não estou conseguindo aumentar, mas eu vou então aumentar via CSS aquele SVG ali, tá? Então vem aqui no responsivo, não. Pode ser o... também não. Pode ser o style, beleza. No style, então, eu tenho aqui o SVG, tá? Então esse SVG, se eu aplico aqui, por exemplo... eu vou exagerar aqui, tá? Vou exagerar, vou colocar 1800 de altura e largura, bem exagerado, e vou abrir aqui para você ver que ele tá aqui, a pontinha dele está aqui embaixo. Então olha que legal. Então aqui ele pega, você vê que não tem serrilhado. Qualquer outra imagem que eu pegar aqui, por exemplo, essa daqui, eu vou abrir em nova tab, se eu conseguir, que eu não estou conseguindo abrir nova tab por causa desse cara aqui, peraí. Então abri em nova tab, se eu pego essa imagem e eu começo a aumentar muito ela, primeiro que aqui já tem um limite, né? Aqui eu já não consegui aumentar mais. Mas esse tipo de imagem, ela fica serrilhado, tá vendo? Porque ela é uma imagem que foi... Não sei se você entende o que eu estou dizendo sobre serrilhado, mas é uma imagem que não mantém uma alta resolução. Pronto, essa é a palavra. A imagem não mantém uma alta resolução igual um SVG, que eu posso aumentar o máximo que eu puder aqui e ele vai manter uma alta resolução dessa imagem, tá bom? Ele vai respeitar a resolução que eu mandar, né? Um JPG... Um PNG, que são essas imagens mais padrões aqui, ela não tem isso, ela não tem essa opção de eu aumentar aqui e ela manter essa qualidade, não existe isso, tá bom? Então fica uma outra dica para você que está fazendo seus designs para serem responsivos. Se você puder, nas coisas que você puder, coloque SVG, tá bom? O SVG ele vai ser muito melhor adaptado para responsividade, tá legal? Por fim, eu fiquei então de configurar isso aqui para que ele então aumente aqui. Eu quero que ele pegue então toda a minha tela, tá bom? Eu vou só fazer isso bem rápido já para a gente finalizar. Deixa eu lembrar qual que ele é. Eu quero que esse cara ele receba as seguintes propriedades. Aqui vai ser o Modal Overlay, não. Vai ser o Modal Active. Esse cara aqui, eu quero que o width dele então receba aqui 90% de width e 90% também de altura. 90% de altura. Legal? 90 acho que tá pouco, pode ser 95 e 95, tá? 95 e 95, aí sempre que eu mexer ele, show, ele vai ficar aqui, uma ideia dessa forma aqui, tá bom? Eu posso vir aqui e só mudar lá no meu modal, somente mudar para porcentagem ao invés de fixos, né? Então, 95% e 95%. Por isso que eu falei, já era para eu ter feito na hora que eu falei sobre porcentagens. Lá no começo da aula era para eu ter feito isso e não fiz. Então assim ele fica gigante aqui, como eu quero, né? Eu quero que ele fique gigante ocupando minha tela inteira. Belezinha? Então, gente, é isso aí, é essa ideia de responsividade que a gente viu, uma ideia muito importante para os nossos desenvolvimentos. Vimos os units, né? Vamos relembrar aqui, né? Vimos aqui o do layout fixo, o layout fluido, os textos, né? Que mais que vimos? Vimos sobre Media Queries, né? Aplicamos as Media Queries. Vimos sobre o HTML Media Attribute, ou seja, a gente aplicou os Media Queries aqui pelo HTML, né? Então, muito legal. Então, a gente viu também sobre imagens, que é algo muito importante a gente ter em mente, né? Quando a gente está fazendo o nosso desenvolvimento de layouts responsivos, né? Ter imagem aí SVG se for possível, né? Beleza, então para finalizar, além dessa pequena revisão que a gente fez, você provavelmente vai ouvir por aí dúvidas, né, do tipo, você fez um layout desktop first, mobile first, você faz essas coisas? O que é isso, Maicon? Na verdade, é uma linha de raciocínio. Nesse caso dessa aula, a gente fez um layout desktop first, então a gente fez primeiro para desktop e depois a gente veio aplicando a responsividade para o mobile, legal?
Então, você poderia fazer primeiro para o mobile, ou seja, você faria a página toda assim, né, ou toda assim, não sei, e depois você viria aplicando as ideias para o desktop, tá bom? Então, seria a diferença entre mobile first e desktop first. E por fim, a minha dica para você é, primeiro, sempre procure fazer funcionar. Então escolha sua estratégia, sei lá, quero fazer mobile first. Faça funcionar, beleza? Faça com que funcione esse layout, depois venha aplicando as estratégias gradativamente. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que o que a gente aprendeu aqui, o que a gente estudou hoje, faça muito sentido na sua carreira e venha também causar uma transformação no jeito de você fazer os layouts responsivos, tá bom? Procurei ao máximo dar o melhor de mim para você. Eu espero que faça sentido. Então, um abração do Maicão e até a próxima.